pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com o Dr. Jair Schmidt, hematologista. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado, prazer é todo meu. Estou muito feliz de trazer uma especialidade nova. É a primeira vez que eu entrevisto um hematologista. Que bom. Bom, é uma especialidade, vamos dizer assim, se a gente for comparar com os outros, né, com outras especialidades médicas, é uma especialidade rara para alguns tipos de doenças que também são raras, né? Sim. Ou algumas manifestações que às vezes acabam acontecendo em outras especialidades, em outros tipos de doença, outros tipos de acompanhamento, que vai requerer que o hematologista participe ali da jornada dos pacientes. E como você escolheu a hematologia? Porque é super específico, né? Exatamente. Bom, na verdade, assim, acho que quando a gente está na faculdade de medicina, tem algumas coisas que te fazem brilhar os olhos, né? E a hematologia foi uma delas. E eu falo que foi quase que amor à primeira vista, assim, a mesma paixão que eu tive pela minha esposa hoje também, assim, que eu conheci ela na faculdade, inclusive, eu tive também quando eu conheci a hematologia. Então, a hematologia foi uma especialidade que me encantou logo que eu tive os primeiros contatos aí na faculdade, foi no 4º ano da faculdade. E aí, as doenças do sangue, na verdade, me fascinaram por uma série de motivos, né? Porque você pega desde aquilo que surge, né, na própria medula óssea, que é a matriz de produção do nosso sangue, até algumas manifestações de outros tipos de doença que também passam pelo sangue, né? Sim. Então, acho que o sangue, ele não é só um líquido, ele não é só uma coisa que muitas vezes as pessoas não dão muita importância. Não, o sangue é vida, realmente, né? Tanto Nossa, que... que faz tudo. Exatamente. Então, assim, o sangue, ele realmente é muito importante para o funcionamento de diversos outros órgãos do nosso corpo, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que, se você não está bem, o seu sangue também não vai estar bem, né? Sim, é super... E a gente consegue ver isso daí nos exames. E é super importante, um sangue saudável, ele gera uma pessoa saudável? Ou, tipo, uma pessoa não saudável tem um sangue não saudável? Acho que o principal é esse. Esse. É. Assim, a pessoa que normalmente está sendo acometida por outros tipos de doença e normalmente você vai ter uma manifestação sanguínea Reflete disso. no sangue. Reflete no sangue. Claro que você também vai ter as doenças primárias do sangue, né? As doenças que normalmente elas vêm, na maior parte das vezes, relacionadas por alguma disfunção do próprio sangue, seja na produção do sangue ou às vezes até na própria destruição do sangue também, porque o sangue ele tem que ser autorrenovado, né? Sim. Então a gente também vai ter alguns locais ali, o baço, por exemplo, né? Fígado, alguns órgãos específicos que vão estar responsáveis por renovar o sangue, ou seja, destruir as células do sangue que estão velhas, né? E renovar. E, claro, renovar e dar o gatilho que a medula óssea precisa, né? Lembrar da medula óssea, que é o tutano, né? Então, para aqueles que gostam da culinária francesa em especial, tem vários pratos ali que você tem, né? O ossobuco e tudo mais. Sim. A geleia de dentro do osso, propriamente dito, ali é que produz o sangue. Então, ou seja, mas para isso acontecer, na verdade, a própria medula óssea precisa identificar a necessidade de produzir o sangue e normalmente ela tem os gatilhos para isso, de fato, né? E ali dentro da medula óssea também, para dizer mais uma vez que não é o sangue não é uma coisa estática, isso é uma coisa muito dinâmica, você tem várias células sendo produzidas ali dentro, é como se fosse uma linhagem de produção. Sim. Você vai ter desde células mais jovens, que vão sendo amadurecidas e vão levar a produção dos principais tipos, né, de células sanguíneas, que são os 3 principais, né? Os glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos, responsáveis pela imunidade, e as plaquetas, né, que na verdade são fragmentos de células que são responsáveis aí pelo controle do sangramento. Gente, eu sou tão apaixonada por essa parte, porque eu falei antes, eu fiz um mestrado em imunologia e eu acho tão Então maravilhoso. você viveu muito isso, né? Assim, aprender sobre o sistema imune, aprender sobre os leucócitos, Sim. entendeu? Toda essa parte aí relacionada. Linfócitos T, aí a Isso. gente tem... Eu falo que, gente, eu acho uma parte tão... Brilha meus olhos, porque é o que de tudo. É muito completo, é muito perfeito a forma que nosso corpo interage, o que a gente precisa de tudo que tá ali em perfeita harmonia. Exatamente. Eu acho maravilhoso. Eu acho Talvez você fosse maravilhoso. uma hematologista. Muito complexo, doutor. Hoje, se você pega no seu consultório, as maiores procuras são por quais? É uma patologia específica, anemia, alguma doença autoimune? O que tem de maior procura? Hoje, na verdade, o que acontece? Como eu acabei me subespecializando no tratamento de cânceres do sangue,
eu acabo recebendo praticamente todas as demandas que vêm de pacientes já diagnosticados com essas doenças, Tá né? bom. E os cânceres do sangue hoje, a gente divide nos Quais 3 são principais eles que eu ia te grupos, né? perguntar? As leucemias, Aham. os linfomas e o mieloma múltiplo, que a gente fala também. Sim. E tem os tratamentos, né, de cada uma desses grupos de doenças hoje, que a gente tem dividido muito, né? Que a gente já passou muito só da quimioterapia e radioterapia, né? Que é uma coisa que... Cirurgia é muito pouco utilizado nos cânceres do sangue, porque são tipos de câncer, normalmente, que já tem um acometimento que a gente fala sistêmico, né? Como o próprio sangue tem também de circular, né? Estaria todo doente, né? Isso, Não tem como você exatamente. pegar o órgão, Exato. retirar o órgão. Uma parte Não. dele e tudo É mais, o que é o que é o que a sangue. gente vê muito nos outros tipos de câncer, né? Sim. Os cânceres do sangue já têm esse comportamento. Então, além só da quimioterapia e a radioterapia, que a gente, durante muito tempo, e ainda é muito importante, a gente teve, né, o desenvolvimento de terapias-alvo, que a gente fala, então, ou seja, medicamentos, muitos deles até via oral, que você consegue controlar a doença só com um comprimidinho, né? Desenvolvimento de imunoterapias também, Sim. né? Então, ou seja, de medicamentos que você estimula o seu sistema imunológico a atacar a doença. Tem transplante de medula óssea, que a gente já utiliza há bastante tempo, e algumas terapias mais inovadoras à base, por exemplo, de células, né? Células geneticamente modificadas. E eu Então, ou achei isso. seja, acho que hoje o tratamento contra o câncer, ele ganhou uma multidisciplinaridade muito grande, né? E saiu muito só daquilo que a gente até então conhecia. Então, acho que hoje um universo se abriu, e claro, tudo isso para benefício dos nossos pacientes, né? Então, a minha Sim. procura maior é por isso, mas também vejo casos de hematologia geral também, né? Casos que muitos colegas médicos acabam referenciando pacientes para nós aí também, para poder investigar manifestações que estão relacionadas aí para essa parte, né? Pacientes com anemia, pacientes com alterações, né, de coagulação do sangue, pacientes que precisam investigar, às vezes, algumas alterações de leucócitos. Muitos pacientes têm o medo, né, das doenças do sangue. Então, por exemplo, chegam lá pra gente com quadro de anemia. Meu Deus, essa minha anemia vai virar uma leucemia? Uhum. Não, calma, não é bem assim. Não é Então, bem assim, não é. É uma catástrofe, né, na cabeça da pessoa. exatamente. E, claro, por exemplo, anemias, que é uma coisa muito comum, a maior parte delas são carenciais, né? Deficiência de nutrientes, né? Então, anemia por deficiência de ferro, por deficiência de vitamina B12, de deficiência de ácido fólico, seja na ingesta, né, desses nutrientes, que é prejudicado em algumas situações, ou na perda excessiva desses nutrientes, né? O ferro, em especial, a gente vê muito isso, né? A anemia que é provocada por sangramento. Pela menstruação. Exato. Então, assim, em mulheres jovens, sem nenhum tipo de comorbidade, por exemplo, a principal causa que a gente vai ter vai ser sem dúvidas, Mas a perda menstrual excessiva. essa é uma anemia normal. É uma anemia por. E tem anemia que seria autoimune, né? A gente Que tem, por são exemplo, diferentes. a Essa é gente uma anemia tem alimentar, seria uma anemia por deficiência de ferro. não só alimentar, na verdade, porque se a gente pegar, por exemplo, Tem a perda de sangue, a perda né? sanguínea, É, é uma anemia, é uma consequência. tá Vamos bom. dizer assim. Então, você tem que tratar a causa. Então, ou seja, A perda de sangue. um ginecologista atuar para tentar entender qual é o mecanismo da perda menstrual excessiva. E, ao mesmo tempo, você vai ter que cuidar de tratar a consequência, que é fazer a reposição de ferro. Entendi. Que dá para ser via oral? Ou via endovenosa, por exemplo. Tá bom. Né? E a outra, a anemia falciforme, ela é já autoimune. Aí a gente vai ter outros tipos. Não, a anemia falciforme, na verdade, é uma deficiência na produção dos glóbulos vermelhos que vem de uma origem genética. É genético. Aí você tem, por exemplo, algumas doenças, né, que a gente chama de hemoglobinopatias, que a hemoglobina, na verdade, é uma proteína que a gente tem que está relacionada com a produção do glóbulo vermelho. Uhum. Então, são anemias hereditárias que a gente fala, né? Congênitas também, que vêm desde o nascimento. Então, aí o que você vai ter normalmente? São heranças que são passadas, herdadas, né, de gerações, né, dos seus descendentes principais, e que você pode passar para a sua geração seguinte. As principais que a gente vai ter aí nesse grupo vão ser realmente a anemia falciforme e algumas variantes dela, e a talassemia. Né? Sim. A anemia falciforme normalmente vem mais de afrodescendentes, porque realmente acabou sendo originada de algumas populações na África, e a talassemia ela vem mais de povos mediterrâneos, né? Então, geralmente, povos que vieram ali da região mediterrânea, de países mediterrâneos da Europa, né? Espanha, Itália, Grécia.
Então, ali realmente é uma origem que vão se mapear algumas famílias que vieram desses locais e que podem ser portadoras de genes e transmitir daí para frente, né? Então, ambas são genéticas. Sim. E elas não são autoimunes ou são autoimunes? Não são Eu autoimunes. tava achando que, olha, a pessoa pensando que a anemia falciforme era autoimune. Não, você tem um padrão de anemia autoimune que a gente chama de anemia hemolítica autoimune, que é uma anemia que é provocada por uma destruição excessiva dos glóbulos vermelhos Então, existe. por um mecanismo imunológico. Existe tipo. Talvez a confusão que pode dar é porque é o seguinte, essas anemias também, em especial a anemia falciforme, ela também acelera a destruição dos glóbulos vermelhos. Então, também é uma anemia que causa isso que a gente chama de hemólise. Autodestruição. Exatamente, entendeu? Como é na autoimune, por exemplo. Apesar do mecanismo da autoimune ser diferente. E a anemia hemolítica autoimune, ela pode ser mediada por anticorpos que você produz para poder destruir os glóbulos vermelhos, ou como uma manifestação de outras doenças autoimunes que agrega a anemia hemolítica como uma das suas manifestações. Entendi. Exemplo, lúpus. Entendi. Entendeu? O lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune que tem diversas manifestações autoimunes, né? Por exemplo, a artrite, né, nas articulações é uma manifestação. Só que, além disso, você pode destruir no sangue os glóbulos vermelhos e pode destruir as plaquetas. Entendi. Isso o lúpus pode fazer, por exemplo. Então, você desencadeia uma cascata autoimune, né? Exatamente. E que o sangue é uma das consequências. Entendi. Então há esses tipos de anemia por carência do ferro, perda de ferro, e também há a anemia que é genética. Isso, exatamente. E vale lembrar também que a gente falou muito dessa questão da perda menstrual excessiva, né, do sangramento excessivo também que pode acontecer. Mas assim, por exemplo, se você detecta uma anemia por deficiência de ferro, que não é numa mulher jovem, por exemplo, um paciente com comorbidade, paciente do sexo masculino, tem que identificar outras causas. Então, por exemplo, passando aí geralmente dos 50 anos, né, 45, 50 anos, lembrar do rastreamento do câncer de intestino, né, que é muito importante. Cada vez mais ganhado força essa questão aí de individualizar por história familiar e tudo mais, mas fazer colonoscopia, né, seriada, porque pode acontecer muitas vezes do paciente ter um tumor no intestino, esse tumor sangrar e a anemia vir dali. Entendi. Mas um sangramento interno. Sim, e muitas vezes passa despercebido. Entendi. Né? Ou aquele paciente que às vezes fala assim, tô com o intestino um pouco mais preso, acho que eu mudei minha alimentação, tô passando por um período que eu tô um pouco mais estressado, entendeu? E aí achar que muitas vezes uma alteração do hábito intestinal vem disso. Mas tem que lembrar, né, de todo um rastreamento também, uma investigação que vem dessa parte, né? Sim, e quando você fala, você traz que a gente renova o sangue o tempo inteiro, né? Então, há essa renovação desse sangue. Se a gente pensa em um processo de menstruação, que é um período de perda menstrual, isso não se restabelece sozinho ou essa anemia, ela continua? Isso vai muito por uma balança, né? Daquilo que você perde versus aquilo que você produz. Então, por exemplo, se a perda ela é excessiva e ela ultrapassa a sua capacidade de compensar, sim, você vai ter anemia. Tá bom. Né? E não só isso, na verdade. Vamos pensar o seguinte. Se aquela pessoa que está eliminando sangue em excesso na menstruação tem uma medula óssea que consegue produzir e, ao mesmo tempo, consegue ingerir uma quantidade de ferro absurda na dieta, talvez ela não vai ter anemia. Que é difícil, né? Exatamente. Então, essa que é a questão. Então, porque você perde o sangue, você perde ferro. O ferro ele é uma matéria-prima que a sua medula óssea precisa para poder produzir os glóbulos vermelhos. Isso daí, essa balança, ela vai desbalancear. Né? Então, porque você está perdendo em excesso ali, de fato, né? A mesma situação, por exemplo, que você pode ter em algumas dificuldades de absorver os nutrientes e que essas dificuldades podem ser adquiridas. Então, por exemplo, hoje a cirurgia bariátrica é uma modalidade de tratamento muito eficaz e cada vez mais indicada no controle de alguns tipos de obesidade. Né? Sim. Então, alguns pacientes que têm obesidade mórbida, pacientes que têm comorbidades e que você precisa da cirurgia bariátrica para isso, as técnicas melhoraram muito, mas pode acontecer de pacientes terem dificuldade de absorver ferro, vitamina B12, por ácido conta fólico, da bariátrica. por conta da bariátrica.
Sim. tá? E até outros nutrientes, né? Tem esse Exatamente. problema de desnutrição pós-bariátrica. Por isso que tem que fazer uma reposição vitamínica, reposição de vitaminas e minerais pós-cirurgia, né? Um Exato. acompanhamento intenso após. Tem que fazer um acompanhamento para ver a necessidade de suplementação. E às vezes o que acontece? Como a dificuldade está na absorção, por conta da cirurgia bariátrica, que você desvia o trânsito do intestino na cirurgia bariátrica, o que pode acontecer? Você pode suplementar o ferro via oral e isso não ser absorvido também. Ah, então a pessoa ela pode ter feito a cirurgia e daí ela já tem um problema de absorção por parte da alimentação, ela tenta repor com o comprimido, não vai absorver. Não consegue. Aí E aí tem que ser endovenoso. é uma indicação do ferro endovenoso, por exemplo. Entendi. E daí o ferro endovenoso faz por um período e se restabelece esse tipo de anemia. A gente consegue restabelecer e deixar de ser anêmico por meio de um ferro endovenoso, por meio de uma suplementação, ou pode virar crônico. O que acontece muitas vezes o paciente de cirurgia bariátrica pode acontecer dele precisar das reposições periodicamente. Entendi. Porque o problema está ali na Na absorção. absorção. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter que restabelecer, né? Então, por exemplo, a vitamina B12, hoje o principal, que também é uma questão de você de ter uma dificuldade de absorver oral. Então, você tem a vitamina B12 de reposição intramuscular, que é injetável também, Sim. e você tem a vitamina B12 de absorção sublingual, que aí sim é um comprimido. Não é oral de você ingerir, né, por absorção gástrica ou intestinal, mas sim uma absorção mais alta, sublingual, que aí sim não sofre nenhum tipo de interferência da cirurgia bariátrica. Entendi. Então, ali, por exemplo, você consegue intervir de uma maneira eficaz, né, para corrigir uma deficiência de vitamina B12. Só que o que acontece? Se você para muitas vezes e você não consegue ingerir, por exemplo, a vitamina B12, você tem vários alimentos que são ricos nela, né? Então, por exemplo, alguns tipos de carne também são ricos em vitamina B12. Alguns pacientes, de repente, resolvem virar vegetarianos ou veganos de uma hora para outra. Tem problema ainda. Podem ter problemas de absorção da vitamina B12, assim como de outros nutrientes. Então, assim, aqueles que resolverem muitas vezes mudar o seu hábito alimentar, também tem que ter um acompanhamento muito bom dessa parte para suplementar aquilo que eles deixam de absorver na alimentação. Sim, é super importante você falar sobre isso, porque hoje com novas estratégias alimentares, e as pessoas costumam fazer a cabeça delas, sem buscar nenhum tipo de profissional, a gente vê isso em diversas áreas. Isso é muito importante, você ter um direcionamento. Sim, é por isso que eu falo, até trouxe aqui o Dr. Fabrício, que eu tinha comentado com você, e ele falou sobre o ChatGPT e a gente ter o ChatGPT, tanto o ChatGPT quanto o Google, como estratégias de busca e estratégias de, eu vou falar o que eu tenho para ele me responder. Isso não substitui a busca de um profissional, porque a gente precisa de uma supervisão adequada e uma orientação individualizada. Sem dúvida. Porque, exemplo, a gente pega esse problema também de absorção. A gente tem que ver se a gente tem algum problema de absorção, porque às vezes a gente pega até uma pessoa com obesidade que está com processo de desnutrição. Então a pessoa fala assim: essa pessoa tem obesidade, ela está super nutrida, às vezes ela está desnutrida. Sim. Porque ela tem várias questões de problemas de absorção, de consumo, de carência alimentar e nutricional. Então, isso é super importante falar. E hoje, a gente tem uma população muito grande com anemia. Anemia, a gente pensando não anemia genética, anemia normal. Não diria que seria grande, porque ainda assim, se a gente for pegar... uma boa parte acaba até sendo resolvida pelo próprio clínico geral ou médico de outra especialidade que muitas vezes consegue identificar a causa e consegue corrigir. Né? Que nos procura, na verdade, geralmente são casos que acabam sendo um pouco assim, mais difíceis. Ou que precisa de uma investigação um pouco mais minuciosa também. Tá. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente colocar, mas assim, acho que tudo vai muito do planejamento que aquele profissional está tendo com aquele paciente. Então, acho que isso que você tocou num ponto aí é muito importante, né? Então, assim, não basta você pegar um paciente obeso e falar, não, então vamos traçar o plano para ele daí para frente. Pode até envolver cirurgia bariátrica, porque hoje isso é muito guiado por recomendações, por guidelines, por diversos tipos de recomendações internacionais que falam, não, a partir do IMC de tanto, com comorbidade, está indicado fazer a cirurgia. Mas estabelecer o que precisa ser feito antes da cirurgia, o que precisa ser feito após, isso daí é muito importante, né?
Você sabe que até na minha área, nessa questão aí dos cânceres do sangue, ano passado foi publicado no Lancet um estudo, pela primeira vez correlacionando de uma maneira prospectiva, ou seja, um acompanhamento que foi feito longitudinal, então, ou seja, foram pegados pacientes na Suécia, Sim. acompanhados por quase 20 anos, pacientes obesos, e foram comparados, por exemplo, aqueles que conseguiram fazer o melhor controle da obesidade, muitos deles pela cirurgia bariátrica, mostrou que isso reduziu a incidência de cânceres hematológicos, de cânceres do sangue. Tá? Sim. Isso tem sido cada vez mais estudado em outros tipos de câncer, até já estabeleceu a causalidade pelo estado pró-inflamatório que a obesidade provoca. É isso que eu ia te perguntar, se tem alguma relação com a imunossupressão e com o estado inflamatório. Sim, a gente sempre teve um racional biológico, uma plausibilidade biológica, que é o que a gente fala aqui, que norteia a questão do desenvolvimento e desenho de estudos clínicos, né? Sejam estudos clínicos com intervenções ou estudos clínicos só observacionais, como foi esse caso aí na Suécia. Então, por exemplo, isso sim ganha muita força para você falar mais uma vez que você, fazendo um controle adequado da obesidade, você previne diversos tipos de câncer, incluindo os hematológicos. Aí, doutora, é tão importante você reforçar isso, porque eu sempre reforço a questão da obesidade e eu falo que ela causa uma inflamação generalizada. Ela causa um processo inflamatório generalizado. E todas as especialidades que vieram aqui, elas falam sobre a obesidade. Porque as pessoas, elas não têm noção da quantidade de questões que a obesidade desencadeia. Então, tipo, não é uma questão. Não, pelo estado inflamatório que ela gera, pega tudo. Tudo. Você não consegue nem falar, não pega isso, não pega... Acaba pegando tudo. Então, precisa, né? A gente precisa ter uma atenção especial para esse público que está cada vez mais crescente. Eu sempre bato em cima disso, porque eu falo que a gente nunca retrocedeu. A gente só avança na obesidade. Só tem cada vez mais e mais e mais pessoas com obesidade. E as pessoas não têm o clique da mudança, né? É multifatorial. Eu acho que Sim. isso cada vez mais a gente fala sobre hábitos de vida e sobre a cultura das sociedades de uma maneira geral. Mas assim, agora vamos deixando o jaleco de lado, tirando o Dr. Jair daqui, trazendo o Jair, pessoa física. Eu trago uma história comigo de vencer a obesidade, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que eu falo muito e dou esse depoimento para os meus pacientes, gosto de colocar e falar sobre isso na rede social. E não é estética, é saúde. Sim. É realmente você se preocupar com isso, porque e cada um de nós, a gente que passa por esse processo, você toma alguns sustos, né? Que te fazem mudar, na verdade. Então, assim, o susto número 1 realmente foi... eu até estava te contando essa história antes ali. Eu estava na casa de praia, virada de 2017 para 2018. Meu cunhado, que é nutricionista, chegou para mim e falou assim, posso te fazer uma avaliação? 1º de janeiro, já pensou? Que Imagina, coisa, viu? mas a mudança, tem as metas do ano, você já fez. 1º de janeiro. E aí, o que aconteceu? Mandar um salve pro Alan aí, que é meu cunhado. Então, assim, ele chegou E e falou responsável assim, pela sua mudança. Completamente. Então. E uma pessoa que já estava na família há muitos anos, né? E aí, foi quando a ficha caiu. Porque aí, realmente, eu estava com um percentual de gordura muito alto. Fui fazer exames na sequência, então já estava dislipidêmico, com colesterol alterado, com a glicose alterada também. Levemente hipertenso. Então, ou seja, síndrome metabólica. Síndrome metabólica já ali praticamente já se instalando, né? E quando eu olhava, na verdade, assim, do ponto de vista da minha evolução profissional, não tinha nada para reclamar. Muitas oportunidades acontecendo, né? Aquela cultura do burnout, né, que a gente tem. E até hoje é difícil de lidar com isso, tá? Sim. Porque, assim, a gente quando está no mercado de trabalho, muita oportunidade surge e a gente gosta. A gente não fala não. A gente se interessa, entendeu? A gente só fala sim. E a gente só fala sim. Porque cada projeto que te chama tem um interesse, tem uma coisa que é atrativa, entendeu? E você vai acumulando, querendo ou não, né? Então, hoje, ainda assim, é uma dificuldade que se tem de você selecionar e falar assim, não, esse é meu limite, né? Então, assim, mas naquele momento eu consegui encaixar a dieta, a atividade física, a modificação do estilo de vida na minha rotina. Claro que assim, eu tive que fabricar horário, né? Então, por exemplo, até hoje, uma coisa que surgiu daquela época, eu vou treinar hoje 5 horas da manhã. Igual a mim. Porque senão não tem tempo. Você vai deixar pro final do dia, você tá esgotado. Exatamente. Então, assim, é difícil? Tô numa fase agora que tem hora que eu falo assim, meu Deus, por que eu ainda faço isso? É legal? Entendeu? Não é. Exatamente. Mas é necessário.
Fazer dieta, por exemplo, tem muita. Quando você leva um ritmo muito estressante e você lida numa situação, por exemplo, com estresse emocional pra gente que trabalha com pacientes oncológicos também é difícil. Chega aquele dia difícil que você dá notícias ruins, você fala, hoje eu mereço. Tinha muito isso, entendeu? Merecimento. Então, o merecimento. Por quê? Porque a comida é um afago, né? Então, assim, você vai lá, o docinho tá ali pra te dar um consolo, né? Pra te dar algum tipo de... Mas isso não, isso é você se auto-sabotar. Sim. O docinho tá ali parado, entendeu? Então, assim, você que colocou na cabeça que você merece comer o docinho ali, né? Ele não escolheu saltar na sua boca. Exatamente. Então, assim, o docinho tá ali, você vai comer o que ele quer, se você quer. Então, assim, aí o docinho, você acha que você merece ele de manhã, de tarde, de noite, hoje, amanhã, depois de amanhã, entendeu? E por aí vai. Quando você vai ver, você tá com uma alimentação com hábitos completamente equivocados, né? Sim. E isso daí eu consegui me reeducar. A marmita é uma coisa que me ajuda muito, porque às vezes você tá num ritmo muito acelerado do dia a dia. Você para e compra um salgado. É melhor você levar comida junto com você. Sim. É o Além que eu de ser mais faço hoje. econômico. Exatamente. Então, assim, hoje pra mim é muito mais fácil você parar o consultório rapidinho e falar assim, não, vou ali, vou comer, e volta. Já começa a Eu atender de acho novo. super importante você trazer esse relato, porque as pessoas, elas não entendem que nós, profissionais da saúde, também temos problemas, também temos dificuldades e também não é um amor incondicional acordar 5 horas da manhã para treinar, gente. Ninguém, é questão de disciplina, de foco, de objetivo, de amor próprio, de falar assim, cara, eu mereço cuidar de mim. São coisas diferentes. Não, exatamente. Você sabe que essa coisa das 5 da manhã, porque você é educadora física, você mesmo elabora o seu treino, você faz tudo isso. Mas assim, Sim. o personal que me acompanha é um guerreiro junto comigo. Mandar um salve pra ele aí Porque também. ele acorda 4. Exatamente. Com certeza. Junto 3h45 entendeu? ele deve acordar. Exato. E tá lá junto do seu lado, às vezes também não é fácil, entendeu? Então, assim, você chega com cara de sono, ele chega com cara de sono, entendeu? E a coisa vai esquentando ali no meio, né? E Assim, aí quando você vai, né? E vai, entendeu? Então, esse que é uma maneira que você tem realmente, assim. Porque o que acontece? Nós, profissionais de saúde, a gente também tem que ter os profissionais de saúde que cuidam da gente. Sim. Eu falei sobre isso esses dias na minha rede social, sobre essa questão. Vamos dizer assim, o cuidador precisa ser cuidado. O entendeu? psiquiatra precisa de psiquiatra. Porque se o psiquiatra não desabafar sobre suas questões, ele endoida. Exatamente. Como você precisa de um profissional, você disse agora, da parte oncológica, é uma parte extremamente complicada. Você dá uma notícia, porque tem o sucesso, tem a felicidade, mas até chegar também à felicidade, você tem um caminho a percorrer junto com o paciente, uma instabilidade, um não saber, porque por mais a gente não consegue bater o martelo e falar assim, olha, o paciente vai estar bem daqui a 1 ano. Não, você não sabe. Acontece um monte de coisa no meio dessa jornada de tratamento que toda hora é uma novidade, né, doutor? Exatamente. E assim, eu acho que a posição que eu tô hoje, por exemplo, hoje eu sou responsável pelo serviço de hematologia do AC Camargo Cancer Center, né, que é um dos principais serviços que a gente tem de tratamento oncológico hoje no Brasil. Então, o que acontece? Estar responsável por esse setor te requer habilidades não só com o paciente. Então, assim, cuidar do paciente, todo médico aprende, todo profissional de saúde aprende, né? Agora, o que está por trás disso também? Você tem uma gestão dos recursos da saúde cada vez mais necessárias hoje. Os tratamentos nunca foram tão bons, mas nunca tão caros, né? Então, você tem que olhar por esse lado também. Tem toda a parte de pesquisa, né? Então assim, a gente também participa de estudos clínicos lá. A gente tem a oportunidade de oferecer tratamentos para os pacientes antes deles estarem aprovados, por exemplo, pela Anvisa e outros órgãos aqui que regulam esse tipo de acesso. Então, ter essa oportunidade também é importante, mas também requer muita dedicação. Tem as pesquisas dentro da instituição, por exemplo, para você entender se aqueles tratamentos que você está fazendo ali dentro estão tendo o resultado esperado e que é mostrado na literatura e que é mostrado fora, em outras instituições e tudo mais. Então, é muito importante você ter essa pesquisa ali dentro também. Sim. Tem a parte educacional, né? Então, ou muito seja, exaustivo. você cuidar de... Assim, tudo isso é muito prazeroso, mas assim, se você também não souber dosar, entendeu? É a cultura do burnout que eu te falei, né? Então, assim, tudo Sim. isso tem um outro lado, né? É que Então, a gente também vem de uma cultura que quanto mais você trabalha, mais resultado você tem.
E a gente já descobriu que não é bem assim. Então, quanto mais você consegue otimizar seu tempo e produzir mais dentro desse tempo otimizado, melhor. É o que eu tento passar para as gerações seguintes também, né? Eu tava falando da parte educacional aí, então assim, a gente cuida, a gente tem programa de formação de médicos hematologistas, de subespecializações, né? Residência médica, o programa de aprimoramento também, para médicos já especialistas. Então, ou seja, tudo isso, na verdade, a gente tenta mostrar um pouco para eles que a gente chega no mercado de trabalho de uma maneira querendo fazer muita coisa, né? Sim. Então, assim, porque você vem de uma empolgação, você fala, agora é a hora de praticar aquilo que eu estudei a minha vida inteira, né? Mas, assim, eu falo muito porque, assim, foi a medicina desenfreada, muitas vezes, que me levou a abrir uma síndrome metabólica. E Entendi. então, cheguei a uma hora que eu falei, não, peraí, vamos cuidar da gente, né? Mas aí depois vem o outro lado também, né? Que aí quando você consegue controlar também, então o mercado também te oferece muitas coisas, né? E você não Então, consegue falar não para todas essas coisas que vêm. mas assim, a gente vai Vai aprendendo, né? administrando. Mas, e doutor, trabalhando nessa parte oncológica, eu vejo que dentre essas três, esses três tipos de cânceres do sangue, câncer do sangue, né? Que é a leucemia, o linfoma e Mieloma. o mieloma. Se a gente pega a leucemia, eu vou falar da leucemia especificamente. A leucemia é um nome que dá muito medo. Com certeza, porque assim, a gente vê casos na mídia, né, Então, sendo que veio, eu comentados acho a que veio do respeito. Laços de Família. É aquela Sim, novela que, tipo, foi a leucemia, né? foi. Eu lembro que ali, tipo, quando eu vi a Carolina Dickmann tirando o cabelo e raspando o cabelo, aquilo, eu era pequenininha. A leucemia ficou pesada. Aí, agora nós vimos o caso da Fabiana Justus, que tá com leucemia e, tipo, ela conseguiu o transplante, ela tipo, tá forte lá. A leucemia, ela é tudo isso, tão. É um atestado que eu falo que as pessoas que têm leucemia às vezes acham que não tem o que fazer. Eu percebo isso. Eu acho que é uma palavra muito forte. Não, isso está bem longe de não ter o que fazer, na verdade. Então, Porque o que acontece? Hoje, né, assim, a gente fala, não é nem a leucemia, são as leucemias. Tem vários tipos e subtipos da doença. E assim, quando a gente faz uma divisão maior, vamos dizer assim, macro, você vai ter as leucemias agudas e as leucemias crônicas. sim, As leucemias crônicas são doenças de evolução mais indolente, ou seja, evolução mais arrastada que muitas vezes você controla com alguns tipos de tratamento, até com medicação via oral, muitas vezes, e você consegue manter o paciente estável da doença e levando uma qualidade de vida a vida próximo do toda. normal. Exato. Uhum. Então, por exemplo, aí a gente vai ter uma outra divisão aí, na verdade, tanto na aguda quanto na crônica, que é a célula que origina. Então, por exemplo, você vai ter a leucemia linfóide aguda ou linfóide crônica, ou mieloide aguda e mieloide crônica, que veio de uma linhagem linfóide, que são linfócitos, que é um tipo de célula de defesa, e linhagem mieloide, que é o que origina os demais elementos do sangue, né? Glóbulos vermelhos, alguns tipos de leucócitos e as plaquetas. Então, o que acontece? Vamos pegar as leucemias agudas. São doenças de evolução rápida. Sim, Essa sim é o perfil que você lembrou agora. Carolina Dickmann, o caso da própria Fabiana aí também, que precisou fazer um transplante de medula óssea rápido. É uma doença que você tem que agir rápido, porque a evolução é muito rápida, tá bom. tá? Então ali realmente envolve algumas sequências de quimioterapia, né? Ou outros tipos de tratamentos mais eficazes ali também para controlar e induzir o que a gente chama de remissão o mais rápido possível, né? E aí, a depender das características da doença, você vai dizer se ela vai ter que fazer um transplante de medula na sequência ou não, né? Isso normalmente leva em conta alguns marcadores biológicos da doença que vão dizer essa doença não vai se curar sozinha só com a quimioterapia. Você vai precisar fazer o transplante na sequência. Entendi. Então, aí que é o raciocínio que a gente tem da Hoje, leucemia aguda. hoje, desculpa, só para fazer um parênteses. Qual é o. Existe o potencial de cura hoje dos tratamentos? Ele Ele é varia alto? muito pelo seguinte, porque assim, hoje uma coisa que a gente tem no diagnóstico das leucemias agudas a gente chama de estratificação de risco. Então, por exemplo, você vai levar em conta algumas características genéticas, algumas características moleculares que você avalia no diagnóstico da doença, que eles vão te dar essa resposta. Qual o percentual que você tem de sucesso de tratar só com quimioterapia, ou qual o percentual de sucesso que você tem se você tratar com quimioterapia e transplante de medula na sequência.
Na leucemia linfóide aguda, por exemplo, já veio a questão das células geneticamente modificadas também, que já estão vindo aí por aí Ai, esse é também. muito legal você contar Que sobre são as isso. células CAR, né? Que eu tenho falado sobre isso, inclusive, na minha rede social. Então, assim, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida nessa parte aí também. Isso tem sido falado bastante na mídia aí também. Ele é para tratamento, esse tipo de células geneticamente modificadas é para todos os tipos para leucemia, linfoma, para tudo? Para leucemia da linhagem linfóide, até o momento a gente tem. Para leucemia linfóide aguda, a gente já tem. E para alguns tipos de linfoma também, que vem de linhagem de células B, de linfócito B, e o mieloma múltiplo. A gente já tem esse grupo de doenças aí que já tem essa terapia disponível. E como que é a terapia? Consiste em você extrair células de defesa do paciente, ou seja, os linfócitos T dele, levar para um local de produção fora, um laboratório, e aí você modifica geneticamente através da adição de um vírus. Coisa muito maluca isso. Se eu lembrasse algumas décadas atrás, eu ia falar que é coisa de ficção científica. Sim. Fala vírus, todo mundo fica arrepiado, aí pandemia e tal, essa coisa toda. Mas não, é um vírus que ele é próprio para entrar no DNA da célula, do linfócito, modificar geneticamente, fazer expressar um receptor na sua superfície que permite reconhecer a célula do câncer, a célula cancerígena e atacar. Tá? Gente, maravilhoso. Isso daí realmente é coisa muito revolucionária. E é dose, e assim, como a quimioterapia, ela precisa ser feita várias vezes? Não, é tratamento único. Tratamento único. Você faz uma vez e o sucesso tem um percentual de sucesso? Se a gente for colocar no principal tipo que a gente tem aí no linfoma, vamos dizer assim, quase cura metade dos pacientes que é submetidos. Mas a gente está falando de doenças que não seriam curadas com praticamente terapia nenhuma. Entendi. Né? Aqui no Brasil a gente tem já, gente? Já temos, né? Isso é produzido por alguns laboratórios farmacêuticos, inclusive, né? No âmbito comercial. Tem pesquisas acontecendo também, né? Tem de algumas universidades brasileiras também, destinadas a tentar reduzir custo, porque isso tudo envolve custo, né? A produção, quando é feita pelo próprio laboratório farmacêutico. Então, são terapias que em outros países já é cara, aqui no Brasil também vem cara também, né? Entendi. Então, assim, tem vários tipos de frentes que a gente tem hoje para proporcionar acesso, que eu acho que é a grande palavra que tem aí para poder ampliar o uso que a gente tem hoje para os pacientes com indicação. Então, o acesso que ele possa ser proporcionado tanto para pacientes no sistema privado quanto na rede pública também, né? Então, acho que tudo isso, na verdade, são iniciativas múltiplas que a gente tem para poder oferecer essa terapia. E tem, claro, outros tipos de imunoterapia, que isso não deixa de ser uma forma de imunoterapia. Sim. Que você extrai células do sistema imunológico, né? Tem medicamentos também, outros tipos de imunoterapia, que você estimula as células de defesa do paciente a atacar a doença. Esses medicamentos também estão disponíveis? Também estão disponíveis para alguns tipos de indicação que a gente tem de alguns tipos de cânceres hematológicos também. E o custo dele é alto, tão alto quanto este? Tudo vem com custo elevado, né? A diferença é que esses sim também, as imunoterapias com esses medicamentos para ativar o sistema imunológico, são medicamentos que você tem que fazer de uma maneira sequencial, né? Então, ou seja, são terapias contínuas. Então, enquanto o paciente se beneficiar e enquanto o paciente tolerar, as terapias elas têm que ser mantidas. Entendi. Esse é o ponto, né? Então, acho que isso tudo, na verdade, vem para tentar mostrar, né, que o câncer, ele muitas vezes, ou ele é curado ou ele é controlado, né? Então, assim, tem muitos tipos de tratamentos hoje que são maneiras de você cronificar a doença. Sim, né? Que você leva a vida inteira, ela fica ali e você fica controlando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente Mas sempre você não pode parar. Não pode parar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre aposta na evolução da medicina. Por quê? Porque muitas vezes você fala assim, mas e aí, o que vem depois? Eu tô dando esse tratamento aqui, então, ou seja, não é uma cura. Muitos pacientes se frustram com isso. Mas a gente diz justamente o seguinte, mas se enquanto você conseguir manter em uso dessa medicação, as pesquisas estão em andamento. Então, ou seja, é questão de tempo para. Daqui a pouco a gente tem um outro tratamento para fazer na sequência.
Sim. E quem sabe um outro tratamento curativo. É porque para uma pessoa que tem esse tipo de câncer, ficar ali, às vezes, na cabeça, pensando com a cabeça da pessoa, é uma arma apontada na cabeça o tempo inteiro, né? Tipo, ela nunca sabe o que vai acontecer. Então, acho que essa é a angústia do paciente, né? Poxa, eu ainda tô com isso, o que que eu faço, né? Então, acho que esse é o desespero da pessoa. Se a gente traz isso para a população geral, existe uma forma de prevenir esse tipo de câncer, esses tipos, né? Existe alguma prevenção por meio de alimentação, não sei, É. por meio de Antes a gente exercício? entrar na prevenção, só para fechar essa questão da cronificação, a gente estava falando das leucemias crônicas. Então, por exemplo, existe um tipo, que é a leucemia mieloide crônica, que você conseguiu, a medicina conseguiu descobrir exatamente o alvo que origina a doença. Então, por exemplo, você toma um medicamento, na verdade alguns, né, que tem mais de um hoje, que você consegue reverter completamente o mecanismo que origina a leucemia. Nossa. Então, ou seja, Mas aí ele cronifica. você tomou um medicamento, uma pílula e você consegue controlar. Uhum. Já tem protocolos hoje dizendo que pacientes que você consegue tratar com esse medicamento e consegue manter uma resposta profunda por determinado período de tempo, você está autorizado a parar. Fazer um teste para parar. E tem pacientes que você consegue manter sem tratamento e consegue ficar só em Fica em observação. estado dormente. Não, seria. teoricamente você conseguiu levar a doença a uma resposta tão profunda que você conseguiu reverter completamente o mecanismo que originava aquela doença. Entendi. Então, ou seja, É quase uma cura. exato. Então, assim, a gente pode já começar a admitir essa palavra. A grande questão é justamente essa, assim. Todas as verdades, elas são transitórias, né? Então, ou Sim. seja, você até determinado momento que você conseguir testar algum tipo de intervenção ali, nesse caso, foi parar o tratamento, Uhum. né? Então, ou seja, acho que isso também é um ponto importante, que a medicina, ela também consegue avançar a ponto de você fazer isso, né? O próprio transplante de medula, por exemplo, você toma medicação imunossupressora durante um tempo, depois você pode parar, que é diferente de um transplante de órgão sólido, por exemplo, porque o próprio sistema imunológico do paciente, ele se adapta, ele se induz um estado de imunotolerância entre doador e receptor, entendeu? Entendi. Então, isso também é um ponto importante, né? Nossa, isso é muito legal saber, assim, que as pessoas às vezes ficam tão receosas que você... Se tornar refém de um tratamento. Tem muito isso. Mas nesse ponto eu tento tranquilizar, por exemplo, porque muita coisa na medicina não tem cura. Então, por exemplo, hipertensão não tem cura. Você tem que controlar com medicação. A obesidade mesmo não tem cura. Diabetes Você vai não ter tem que cura. controlar a vida inteira. Uma pessoa que teve obesidade é crônico, vai ter É. a vida inteira, tem que controlar a vida inteira. Você sabe disso? Exatamente. Diabetes, hipertensão, o que mais? Doenças autoimunes Não tem também. cura. Então você pode conviver, né? É mais você tentar ter uma qualidade de vida. O que não pode, eu acho que tem a questão de saúde mental. Então, da pessoa saber que tem e ter uma parte psicológica ali de saúde mental bem estruturada. E tem a questão de você, tipo, manter sua qualidade de vida e tá tudo bem. Você tá conseguindo levar e ter uma qualidade de vida, tá tudo bem. O duro é quando isso interfere na sua qualidade de vida, né? Sim. Então, essa é a questão. E falando de prevenção Isso, agora vamos na Vamos prevenção na agora. Bom, eu citei, na verdade, o estudo sobre a obesidade, que pela primeira vez mostrou uma relação, né, causal de obesidade com alguns tipos de cânceres hematológicos. Mas, assim, acho que diferente de outros tipos de câncer que você tem uma exposição e um desenvolvimento, igual, por exemplo, o principal tipo que a gente vai ter aí é o câncer de pulmão com relação com o tabagismo, né? Sim. Que aí sim é uma relação muito próxima e linear, vamos dizer assim. Agora, os cânceres hematológicos já é um pouco diferente, porque o que acontece? A gente primeiro estabeleceu, por exemplo, para todos eles, na verdade, mas para as leucemias de uma maneira peculiar, exposição a algumas substâncias tóxicas, derivados de benzeno, metais pesados, né? Tudo isso que está relacionado aí com o uso, né, de pesticidas, muitas vezes, né? Uso em lavouras, Alumínio muitas também vezes. tem. Alumínio Que tem menos, na falado verdade. bastante de alumínio agora. Eu tenho lido bastante sobre alumínio. Porque o alumínio, por exemplo, ele é muito utilizado na vacina. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma forma de você, vamos dizer assim, facilitar a própria ação da vacina em si mesmo, né? Mas outros tipos de metais pesados, normalmente você acaba tendo essa relação um pouco mais estabelecida, né?
Agora, por exemplo, benzeno é uma coisa muito típica, né? Então, alguns produtos que são derivados de benzeno acabam sendo culpados, né? Então, por exemplo, o uso, né, quem trabalha, por exemplo, em posto de gasolina, né, lida com combustíveis, outros tipos de substâncias tóxicas. Quem trabalha em empresas, né, que estão relacionadas com esse tipo de produção tem que passar por exames médicos periódicos, né? Sim. Algumas substâncias radioativas, tragédias radioativas, você tem um pico de incidência de cânceres hematológicos, né? Então, por exemplo... Pessoas que também trabalham em locais que tem exatamente, essa que radiação. que Tem até eu já percebi que tem até um crachazinho, ele tem a quantidade de anos que ele pode trabalhar, né? Isso, exatamente. Então, assim, a medicina do trabalho desses locais tem que zelar muito por isso, né? Tragédias, por exemplo, se você pegar Chernobyl, o Japão, a bomba de Hiroshima, o 11 de setembro, né? Então, 11 de setembro. o 11 de setembro foi visto na sequência dos sobreviventes do 11 de setembro o aumento de incidência de cânceres hematológicos. Mas por quê? Por conta da irradiação que veio do próprio acidente. Olha. Então, isso também foi algo que foi demonstrado, né? Então, se você pega muito... Teve a tragédia também em Goiás, né? Com substância radioativa também. Então, ou seja, esses tipos de situação, você tem que ficar atento com a população que vai estar ali, que pode aumentar o risco de desenvolver. Agora, para linfoma em especial, então, assim, até alguns medicamentos que você interfere no própria ação do linfócito, você também tem que ter uma certa atenção com isso. Uhum. Alguns tipos de imunossupressores pode aumentar o risco de você ter. Alguns tipos de vírus que normalmente parasitam o linfócito. Os pode acontecer. imunossupressores, alguns medicamentos seriam medicamentos para quê especificamente? Doenças autoimunes. Doença autoimune, que toma bastante imunossupressor. É onde você inativa o linfócito também. Ah, mas isso que eu falo, aí você trata uma coisa e às vezes você pode desencadear outra. Isso daí... Vai virando efeito dominó. Você vai tratar a doença autoimune, mas você tem uma possibilidade também de desenvolver uma outra coisa. Exato, requer uma vigilância em cima. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você for pegar alguns tipos de vírus, o vírus Epstein-Barr. O vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, a doença do beijo. Então vai para um carnaval, entendeu? Volta cheio de gânglio, entendeu? Porque beijou na boca lá, entendeu? E beijou na boca de todo mundo. Exatamente. Beijou 30. Só que o que acontece? O vírus Epstein-Barr, ele é muito prevalente na população. Uhum. Então, você vai pegar, assim, em algumas populações, 80% ou mais de pacientes, de indivíduos, na verdade, que foram expostos ao vírus Epstein-Barr. É uma minoria deles que vai desenvolver um linfoma, por exemplo. Entendi. Você vai não deixar ninguém apavorado aí, por exemplo, porque assim, teve uma ver. mononucleose na infância, meu Deus, vou ter linfoma. Não. É uma minoria que vai ter, porque isso vai estar relacionado com outras causas que até hoje a medicina não conseguiu entender quais. Entendeu? Entendi. Que aquele determinado paciente, mas sabe que aquele tipo de câncer... Não custa avaliar, não custa ver, não custa fazer os exames periódicos e tudo bem. Exato. Então, isso requer uma certa individualização ali também, né? Então, ou seja, acho que os cânceres hematológicos hoje, eles começam, na verdade, você tentar ver os fatores de riscos e você trabalhar ou você retira o fator de risco ou você acompanha esse paciente numa periodicidade aí um pouco mais próxima para que você consiga dar um diagnóstico mais precoce. Doutor, eu percebo uma coisa antes da gente fechar, que, nossa, já passou a gente Pois passa rápido, aqui. viu? Quando a conversa flui bem, vai... Então, é que eu vou pensando aqui, eu percebo que a maioria dos casos de câncer, elas têm muita relação com o estado imunológico da pessoa, então com o sistema imunológico da pessoa e a relação com a parte inflamatória. Então, eu percebo que são questões que são muito pilares do desenvolvimento do câncer. Eu posso estar muito errada. Então, teoricamente, tem a ver isso que eu tô falando? São várias bases que a gente tem, vários tipos de câncer, né? Alguns tipos de câncer realmente eles têm um pouco desse racional biológico por trás. Sim. Da parte Mas se você quiser colocar tudo dentro de um pacote, entendeu? Acho que sim, de uma certa maneira tem. Sim. É que eu penso que às vezes as pessoas melhorando um pouco, porque eu acho que tem muito a ver isso. Tem a parte genética, mas eu acho que melhorando um pouco a questão da inflamação do corpo. Talvez uma dieta anti-inflamatória, que tem muita coisa vinculada a isso, prática de exercício físico e estratégias que melhorem a imunidade, a gente tem uma estratégia preventiva legal. Na verdade, o que acontece? Por mais que muitas vezes você não consiga estabelecer uma relação de causalidade direta com o câncer, você pode levar uma cascata de eventos que pode chegar até lá. Entendi. Esse que é o ponto.
Então, às vezes, de você desenvolver outros tipos de doença que podem precisar de outros tipos de tratamento. Ou medicamentos. Exatamente, Que que podem levar lá na frente a desenvolver. Né? Entendi. Então, eu acho que tem várias questões ali que eu acho que você vai ver que realmente vai entrar num ciclo vicioso de coisas ali que talvez podem predispor a ter. Então, assim, essa questão de alimentação, de obesidade e tudo mais, isso daí para câncer hematológico foi a primeira vez que teve um estudo ano passado que demonstrou isso de uma maneira, vamos dizer assim, prospectiva, né? Apesar de outros tipos de estudos retrospectivos sugerirem. Mas, por exemplo, para outros tipos de câncer, para câncer de mama, isso já tem sido demonstrado cada vez mais, para câncer de intestino, entendeu? Para alguns tipos de população, hábitos alimentares, né? Que podem predispor a ter ou alguns hábitos alimentares que podem evitar. Né? Então, acho que cada vez mais a gente está entrando numa fase da medicina que a gente está conseguindo correlacionar isso melhor e, claro, a gente conseguir implementar isso no nosso dia a dia também, nos nossos hábitos. Com certeza, doutor. Poxa, muito obrigada. A entrevista foi maravilhosa. Não, o prazer foi todo meu. Foi ótimo. Rápido. Passou rápido. Eu queria que você passasse suas mídias sociais e onde o pessoal pode te encontrar. Tá, não, tudo bem. Bom, mídia social, então, podem me seguir no Instagram, é o dr.jairsf. Jair com Y? Jair com Y. Tá? Ou pode ser o Jair Schmidt Filho, diretamente meu nome, tá? A gente fala sobre bastante coisa aí relacionada sobre hematologia de uma maneira geral, falando sobre vida, né? Sobre várias outras coisas aí também. Facebook tá no mesmo, tá com o meu nome também, LinkedIn também, para uma plataforma um pouco mais de trabalho, mas para aqueles que também queiram conversar, né, também sobre teorias científicas, etc., também podem me encontrar lá também. No X também eu vou estar com o meu nome por extenso, também é fácil de encontrar. E é isso. Obrigada, doutor. Obrigada pela presença. E espero que vocês tenham gostado desse podcast, que foi super informativo. Eu sempre gosto desses temas informativos que as pessoas têm grande preocupação. Obrigada, doutor. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.